No arquipélago da Madeira, desde o início do povoamento, que o homem insular aprendeu a utilizar e a transformar os produtos emitidos pelos vulcões para construir muros. Adelino Gouveia descreve a construção murária da seguinte forma: quem ergueu tão majestosa obra que resiste à fúria das tempestades? Que gente é esta que teimosamente levanta, repara e lavra o socalco? São bisavós de engenheiros, de doutores, de eclesiásticos, de governantes, de jornalistas, de poetas e escritores. São pedreiros, ferreiros, moleiros, carpinteiros, pastores e lavradores. É o objetivo do programa de hoje promover o diálogo com a pedra e demonstrar a importância do muro na paisagem vulcânica. Os muros em pedra serviram para defender, através das muralhas, conter as terras com muros de suporte, transportar água através das levadas, proteger com a construção de diques, demarcar e limitar a vizinhança, subir e descer escadas, a passar através de pontes, abrigar com as abóbadas, decorar através das volutas, entre outras. As alvenarias de pedra maciça patenteiam a evolução das técnicas ao longo dos tempos, adaptando-se às correntes artísticas e necessidades de cada geração, revelando o esplendor, a segurança e a durabilidade de muitas edificações. A antiga muralha da cidade do Funchal é um bom exemplo da segurança e durabilidade de uma edificação que chegou até os nossos dias. A segunda planta publicada no livro Para a História do Funchal, de António Aragão, a muralha que fechava a cidade estendia-se em 3 frentes. Uma no litoral, desde a fortaleza de São Tiago, passando em direção a oeste pelos fortes de São Pedro, São Filipe, Alfândega e São Lourenço. Outra para norte, em direção ao Forte do Pico, e a última no lado leste, caminhando do Forte de São Filipe até ao Campo da Barca. Atualmente, restam apenas alguns reduzidos fragmentos da antiga muralha, que em alguns troços atinge 3,40 metros de altura e cerca de 1,20 metros de largura. Pode ser vista na Rua Dr. Brito Câmara, junto à Ribeira de São João, na Rua Pimenta de Aguiar, na Rua Major Reis Gomes, na Rua da Ribeira de João Gomes e na Zona Velha. Esta parede pertence à antiga muralha da cidade do Funchal, edificada nos finais do século XVI, para defender a cidade das várias invasões e saques dos corsários franceses. Na sua construção foram utilizados materiais de praia, tirados provavelmente daqui perto da Praia de São Tiago, se tivermos em conta a dimensão e a forma arredondada dos blocos de pedra aqui aplicados. Os troços subsistentes da antiga muralha constituem, em conjunto com as fortalezas, importantes testemunhos do sistema defensivo e da definição urbana da cidade, que merecem ser preservados e divulgados, pois fazem parte das nossas vivências diárias, que muitas vezes são ignoradas. Nas Ilhas da Madeira e do Porto Santo, os tipos de pedra tradicionalmente mais utilizadas na construção de estruturas murárias são a pedra rija, como o basalto, o traquibasalto e o traquito, a pedra mole, como o tufo de lapili, o tufo brecha e a pedra de areia, como o arenito. Estes podem ser usados em diferentes técnicas de construção, consoante os depósitos locais e a tradição. A pedra utilizada em termos estruturais deverá apresentar algumas características como resistência mecânica à compressão e a ações externas para resistir às cargas que são exercidas pelo peso das paredes das edificações, do peso das terras no caso de muros de suporte ou das águas, no caso das levadas e dicas. Resistência ao desgaste da ação dos agentes climatéricos, vento, chuva, variações de temperatura e poluição. A trabalhabilidade,
compatibilidade com a função que deve exercer e com a argamassa de ligação. A transformação da pedra natural através de técnicas e ferramentas tradicionais é uma atividade em declínio devido ao aparecimento de novos equipamentos e tecnologia auxiliados por máquinas pneumáticas e hidráulicas, visando o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos pretendidos. É o que acontece na empresa Ecobasalto, na pedreira da Malhadinha, na Ponta do Sol, que transforma as lajes de pedra basáltica em cabeças de pedra e patelas para serem utilizadas no revestimento de paredes. No entanto, há quem ainda resista às novas tecnologias, como o mestre de Alvanel, João Marques, mais conhecido por João da Pedra, que continua a transformar os blocos de pedra rija utilizando o famoso dinamite madeirense, isto é, a queima de lenha sobre a pedra para facilitar a abertura de microfissuras que ocorrem ao longo dos planos de descontinuidade da rocha. Aproveitando o espaçamento das fendas criado pela ação térmica, o bloco pode ser aberto com o auxílio de uma barra metálica ou com um malho de 8,5 kg de peso. O bloco vai sendo transformado em partes sucessivamente mais pequenas até se obterem os produtos pretendidos, cujas superfícies cortantes são acabadas com 2 malhos mais pequenos. Entre os produtos acabados destacam-se as cabeças de pedra ou blocos de maior dimensão, que apresentam 20 a 25 cm de altura na face à vista ou testa e largura e comprimento variável. Os fragmentos de menor dimensão, designados por pedra de aviamentos, são para ser colocados no preenchimento entre as cabeças de pedra ao longo das fiadas. Os restantes fragmentos, quando acabados em geometria quadrada, podem ser utilizados em calçada portuguesa e, quando possuem forma retangular pontiaguda, em calçada unha de cabra. Após a preparação das cabeças de pedra, o primeiro passo na construção de muros consiste em cavar o alicerce até uma superfície firme e com boa capacidade de carga, um pouco mais largo que a espessura do muro e em todo o seu comprimento. Em cada extremo do muro deverão ser colocadas armações em madeira com inclinação de 10 graus, ligadas entre si por 2 fios que servirão de guias durante a construção. Os sistemas construtivos com pedra utilizam os princípios de travamento horizontal e estabilização vertical. Estes são aplicados dentro das próprias fiadas e entre fiadas, com o recurso ao desencontro das juntas e à justa proporção entre a altura e largura, de forma a conferir estabilidade a toda a estrutura. O acabamento da parte superior do muro normalmente é feito com uma camada de terra fina em toda a sua superfície, que funciona como ligante de todas as pedras, conferindo estabilidade ao mesmo. Uma outra opção é a colocação de algumas chapas de pedra lisa que servem de capeamento, evitando que as pedras mais pequenas caiam. A linguagem das pedras carrega uma função e uma utilidade própria na arquitetura da construção e envolve normalmente 3 profissões que transformam as pedras em matéria-prima. O alvanel transforma a pedra bruta. O canteiro prepara a pedra da cantaria utilizada normalmente nas zonas mais nobres da casa, como as portas e as janelas. E o pedreiro aparelha as pedras, ou seja, executa tecnicamente as paredes das construções. De acordo com o investigador Elvio de Sousa, as construções em pedra, embora possam parecer aparentemente simples, reúnem uma complexidade de termos e de técnicas que fazem parte do património cultural e material.
Os muros edificados na construção das casas antigas eram feitos com 2 fiadas de pedra, isto é, levavam pedra por fora e por dentro. Os espaços vazios na parte interna do muro entre as fiadas eram por vezes preenchidos com argamassa de cal e areia. No interior do muro, podemos observar que a maioria das pedras cruzam-se entre si com o objetivo de amarrar a parede e recebem o nome de cruzeta. A cruzeta é uma pedra de uma fiada que cruza a pedra de outra fiada e que a prende dentro da parede. As pedras talhadas pelo homem, quase todas recebem um nome em particular, principalmente quando são usadas na arquitetura de pedra de uma casa. Aqui, por exemplo, no que resta de uma antiga armação de uma porta, podemos observar a soleira, onde estão apoiados os meus pés, a ombreira, o cunhal e a lumieira. Existem outras designações atribuídas às pedras de acordo com a função que desempenham numa construção, como, por exemplo, o encalço, cilar, fuzil, cabeça, cabeçote, igualhas, aviamento, entre outras. As casas e os palheiros, por vezes, estão metidos no meio de enormes pedregulhos que umas vezes lhe serve de teto, outras de parede ou de chão. Reparem na simplicidade e na beleza de algumas construções existentes na Serra de Água. Aqui, os blocos de queda foram utilizados como elementos de ligação e de construção. Na construção murária nas Ilhas da Madeira e do Porto Santo, a construção em pedra pode ser agrupada em 3 sistemas. Alvenaria de pedra seca, que é uma técnica muito simples e que dispensa o uso de argamassa na ligação das pedras entre si. Requer boa execução no travamento das pedras através do encaixe cuidado e da utilização dos escacilhos. É muito utilizada na construção de muros em terrenos agrícolas, em que a construção é feita apenas com as pedras no estado em que se encontram no solo, ou seja, toscas e irregulares, tanto na forma como na dimensão. Na construção deste muro de pedra seca, é bem visível a utilização destes materiais. Aqui temos a aplicação de pedra rija, representada pelos géneros litológicos basalto e traquibasalto, lado a lado com a aplicação de pedra mole. Nas armações de pedras de aspecto rendilhado, conhecido localmente por muros de crochê, em analogia com a técnica do bordado, as pedras de arenito de cor amarela, os basaltos de cor negra e os traquitos de cor cinzenta estão dispostas umas nas outras, sem elementos ligantes e com aberturas para facilitar a ventilação e a estabilidade da armação. Este tipo de construção permite a proteção das culturas agrícolas, principalmente da vinha, da ação dos ventos. Os muros funcionam também como elementos de divisão das várias parcelas agrícolas e na delimitação das vias de circulação. A paisagem é dominada pela pedra de areia que divide propriedades e forma autênticos ninhos de proteção. As pedras que as mãos do homem porto-santense cuidadosamente transformou em grandes tabuleiros de xadrez abraçam as culturas hortícolas e frutícolas, imprimindo invulgar beleza ao meio. Por isso, chamamos a atenção para a importância da sua preservação nas encostas dos picos do Castelo, do Facho e no sítio da Nora. A alvenaria de pedra aparelhada é constituída por pedras que apresentam formato regular e são assentes em argamassa de cal e areia, no caso das construções mais antigas, ou de cimento e areia, nas construções recentes. As pedras com melhor acabamento são selecionadas para formar os paramentos. Este tipo de alvenaria é muito utilizado nas construções rurais, em muros de vedação, embasamento e socos de edificações citadinas. A alvenaria de pedra ordinária
é constituída por pedra irregular assente em argamassa, de modo semelhante à alvenaria aparelhada, sendo muros de rápida execução, devido a ser menos exigente em termos de construção. Em alguns casos, a irregularidade do maciço rochoso é aproveitada para a edificação do muro. Aqui no Cais da Ponta de Sol, temos um excelente exemplo da adaptação de muros de pedra aparelhada ao contorno irregular da esquadra basáltica. Os muros edificados com diversos tipos de pedra foram assentes com argamassa de cal e areia, sendo facilmente identificadas a utilização de materiais de praia que apresentam forma arredondada. Em alguns locais, são bem evidentes os sinais de deterioração que exibem as pedras e a argamassa entre blocos, demonstrando a importância da sua recuperação. O muro na paisagem insular deve ser encarado como uma escadaria gigante que foi construída por gerações sucessivas à custa de muito suor, sangue e vidas. Com engenho e muito saber, o homem edificou a magnífica paisagem agrária que ainda se mantém viva nos lombos, achadas, vertentes e arribas de difícil acesso. Tentando vencer a orografia com a construção de muros de suporte que sustentam os poios e tirando partido da água com a construção engenhosa das levadas, o povo insular edificou um verdadeiro património etnográfico que vale a pena ser contemplado e preservado. Pedra sobre pedra foi construindo muros sem fim. O solo foi transportado às costas e colocado numa espécie de pequenos tabuleiros que foram enchendo os poios e formando o solo arável, criando comida e bebida há quase 6 séculos. Desde a base das fajãs até aos lombos e achadas, praticamente tudo foi ocupado. A plantação de cana-de-açúcar, vinha, bananeira e espécies hortícolas, tomate, semilhas, couve, feijão. Tudo para consumo interno. Foram sendo criados verdadeiros jardins suspensos. O abandono da agricultura nas últimas 2 décadas e a falta de manutenção e de drenagem de alguns poios têm contribuído para o colapso de muros e levadas e permitido a invasão do silvado, da canavieira e das acácias. Com a degradação dos muros de suporte, os riscos de escorregamentos e desmoronamentos aumentam, crescendo o caudal lamacento dos córregos, ribeiros e ribeiras. Grande parte do solo agrícola acaba nos cursos de água e no mar, com graves prejuízos ecológicos. No espaço urbano, também tivemos a oportunidade de verificar que existe falta de monitorização e manutenção de inúmeros muros de suporte. A perigosidade que estes constituem em caso de colapso para os transeuntes e circulação rodoviária junto a espaços públicos é evidente na Rua da Achada, na cidade do Funchal. A falta de manutenção, o desenvolvimento das raízes das árvores e a má drenagem neste muro de suporte conduziu à sua deformação. Aqui podemos verificar que o muro desenvolveu um ângulo negativo e uma espécie de barriga, ou seja, como diz o povo, o muro encontra-se jogado para o lado da estrada. Nas últimas 2 décadas, muitas paredes de pedra aparelhada degradadas têm sido substituídas, por razões económicas, por muros de betão ciclópico, betão armado e alvenaria de bloco e por gabiões. Geralmente, a superfície exterior do muro é acabada com crespo e ocre vermelho, pintada de tonalidade castanha ou revestida a pedra para minimizar o impacto paisagístico. Neste caso, o muro de betão ciclópico está a ser revestido com blocos de pedra basáltica. Aqui é bem patente a diferença em termos estéticos e de impacto visual entre o muro decorativo, revestido a pedra, e o muro estrutural, acabado em betão.
Por último, temos os gabiões, que são estruturas armadas em formato de caixa prismática retangular. Os gabiões geralmente são construídos com malha metálica de dupla torção e preenchidos com fragmentos de pedra. São muito utilizados na estabilização de taludes e de estradas devido à sua flexibilidade, drenagem, durabilidade e resistência. Os muros guardam segredos da vida insular e representam um património cultural e geológico ímpar que deve ser preservado e apoiado, sob pena de se perder para sempre uma parte da identidade regional. Os muros e poios em bom estado garantem a produção de alimentos, que a água das chuvas se infiltre, reduzem a erosão dos solos e contribuem para uma paisagem verdejante e harmoniosa com a natureza. O fruto da nossa terra e do trabalho das nossas gentes, os produtos saudáveis do campo e de sabores inconfundíveis são semeados, tratados e colhidos de forma tradicional, mantendo o costume do que é genuinamente nosso. Ganha a economia regional porque produz mais e importa menos. No sítio da Caldeira, em Câmara de Lobos, as terras agrícolas divididas entre estradas, becos, levadas e casas dispersas constituem um bom exemplo a seguir no aproveitamento e planeamento agrícola. São um verdadeiro alimento para a vista e um estímulo para o espírito. Ao longo do programa, tivemos a oportunidade de compreender a importância do muro na paisagem vulcânica. O arquiteto Eduardo Souto Moura revela essa importância da seguinte forma: os muros não podem cair nem ser demolidos, pois são a nossa casa. No próximo programa, vamos revelar a importância dos vulcões e dos produtos vulcânicos no desenvolvimento e na qualidade de vida da sociedade insular. Não perca!